Olá, me chamo Neide, faço parte do grupo com 5 pessoas. Somos acadêmicos do curso de Licenciatura em História pela DEAD UNEMAT. Estamos estudando os movimentos que teve início em 1930 até 1934. Diante disso, apresentaremos o episódio Mulheres na Luta. Para retratar a biografia das mulheres brasileiras que apresentaremos no texto a seguir, buscamos embasamento teórico no artigo de Ana Maria Colling, intitulado As Mulheres Brasileiras e a Ditadura Militar, disponível na internet. O nosso trabalho traz uma pequena história de 10 mulheres que lutaram no contexto da ditadura militar. Algumas sobreviveram à censura, perseguição, prisão, tortura física e psicológica. Muitas foram mortas e nem mesmo tiveram seu corpo encontrado e assim ainda constam como desaparecidas. A partir do momento que as mulheres começaram a fazer parte dos movimentos, partindo para a luta contra aquilo que elas não aceitavam, elas mudaram a história. Mas não era somente a história do país que elas pretendiam mudar. Elas lutaram por elas e também por cada uma de nós. Segundo Ana, a mulher militante política é encarada como um ser desviante, não uma mulher normal e desejável. Para o governo militar, a mulher que lutava contra o governo cometia 2 pecados: de se insurgir contra o poder governamental daquele momento e rompia com os padrões destinados para o homem e para a mulher. Ou seja, a política era para os homens e o dever da mulher era o de ser esposa, mãe e dona de casa. Mulheres que saíam dos padrões destinados a elas eram consideradas subversivas e não podiam responder por si. Não havia respeito nenhum para uma mulher que fugisse aos padrões socialmente construídos, exceto as religiosas, pela condição celibatária, ou seja, as freiras. Diante do contexto, diante do exposto, apresentaremos algumas personagens que fizeram parte dos movimentos, lutaram, acreditaram, sonharam e podemos afirmar que elas fazem parte da história. Elas são a história. A história do país teve um capítulo diferente a partir de então, mas precisamos refletir esse acontecimento para entendermos o cenário do país. Vou apresentar a estudante Jane Vanini, que nasceu em 1945 na cidade de Cáceres, Mato Grosso, onde cursou o ensino fundamental. Viveu infância e juventude, como podemos observar nas palavras da professora Maria. Jane é uma jovem de seu tempo e de seus momentos. Passa por todos esses recantos, vive todos os encantos de sua cidade. Araújo, 2002, página 182. A autora faz essas afirmações diante de suas pesquisas em documentos, imagens fotográficas e também entrevistas com pessoas que conviveram com a Jane. Ainda conforme a observação da autora, a família de Jane tinha uma boa condições financeiras. Essa afirmação é baseada nos arquivos fotográficos, pois naquele período apenas pessoas com condições financeiras razoáveis tinham condições de pagar pelas fotos em quantidades maiores, devido ao custo de cada foto. Jane gostava de estar presente nas festas da cidade, nas festas das debutantes, nos bailes de carnaval, nos passeios de bicicleta, nos encontros na praça, na igreja, em todos os lugares da sociedade cacerense. A luta começava ali, na pequena cidade de Cáceres, Mato Grosso, quando começou a fazer parte do grêmio estudantil da escola que estudou, do jornal da escola, em movimentos que reivindicava o direito em pagar meia entrada no cinema, lei que já vigorava na cidade grande. E também participou de movimento pela escola de nível médio, o antigo 2º grau, que até então não tinha na cidade. Jane nasceu no contexto político do final da Segunda Guerra Mundial e posteriormente veio a Guerra Fria, período de tensão geopolítica entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, período que perdurou de 1947 a 1991, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Jane se mudou para São Paulo por volta de 1967 para cursar o ensino médio e ingressar na Faculdade de Ciências Sociais na USP. Ingressou no Grêmio Estudantil, iniciou sua militância e futuramente filiou na Ação Libertadora Nacional. A Ação Libertadora Nacional lutava contra a ditadura militar instaurada no Brasil a partir de 1964, mas foi em 13 de 12 de 68, através do decreto emitido pela ditadura, o ato institucional número 5, no governo de Arthur da Costa e Silva. Neste período, Jane fazia do movimento em oposição ao governo ditatorial. Eram estudantes, professores, jornalistas, artistas e demais membros da sociedade. Protestavam contra a repressão, censura, tortura, assassinatos, toda e qualquer forma de pensamento contrário ao regime era causa de perseguição. Devido a muitas prisões e perseguições ao grupo, em 1972, Jane e seu companheiro passaram a viver clandestinamente, adotando outro nome. Foi para o Chile, esteve também em Cuba, foi para a Europa e tornou ao Chile. Mas a América Latina tinha uma aliança entre os países ditatoriais naquele momento. Foi de onde escreveu cartas para sua irmã. Na noite de 6 de dezembro de 74, Jane foi assassinada pelas forças repressoras em sua casa no Chile. Apenas em 1993, o Estado chileno reconheceu que Jane foi vítima de violações de direitos humanos. Os restos mortais de Jane foi localizado em 2005 em um cemitério clandestino e foi trazido ao Brasil para seus familiares dar-lhe um adeus digno. Olá, sou Elisa Tranquilo da Silva, acadêmica de licenciatura em História, e hoje estarei falando sobre as mulheres mortas e torturadas durante a ditadura militar. Estarei falando sobre Jana Maroni Barroso e Eda Santos Delgado. Falando primeiramente sobre a estudante e guerrilheira Jane Maroni Barroso, conhecida pelo codinome Cristina, nascida em 10 de julho de 1948. Ela é um dos casos investigados pela Comissão Nacional de Verdades, que apura mortos e desaparecidos da ditadura militar. Desaparecida em 2 de janeiro de 1974, segundo relatos, Cristina foi uma guerrilheira brasileira integrante da organização de extrema-esquerda Partido Comunista do Brasil. Combateu a ditadura militar na guerrilha de Araguaia. Em relatos, afirma que ela morreu num ataque ao seu destacamento pelas Forças Armadas. Outros, que a última vez que o corpo de Jana foi visto, estava em um helicóptero pousado na base de Bacana e depois desapareceu. Outros, que ela foi morta e deixada na mata. Sua data de morte foi dada oficialmente no dia 8 de fevereiro de 1974. E apesar dos diversos relatos, como tudo ocorreu, ainda é um mistério. É considerada uma desaparecida política por seus restos mortais nunca terem sido entregues à sua família e não permitindo seu sepultamento. Já a Eda Santos Delgado era advogada, jornalista e servidora pública, nascida em 9 de julho de 1945 no Rio de Janeiro. Militante da Ação Libertadora Nacional, ALN. Aos 22 anos, Ieda desapareceu e seu nome entrou para a lista de desaparecidos políticos da ditadura militar brasileira. Conforme relatos, ela desapareceu em 11 de abril de 1974, data essa oficial da sua morte, durante uma viagem realizada para cumprir tarefas da Ação Libertadora Nacional. Em outros relatos, fala que ela foi presa em São Paulo, e a última notícia que a família teve dela foi através de uma carta postada do Uruguai. Mas ainda houve relatos que ela foi hospitalizada
em função de torturas, chegando até a afirmar que ela foi assassinada por ter presenciado a morte de um companheiro de luta, morto também sob tortura. Houve depoimentos que ela foi morta por um ex-delegado, que o mesmo confirmou a autoria da sua morte na Comissão Nacional de Verdade, mas até hoje é considerada desaparecida, por não encontrar os seus restos mortais. Se você ficou interessado e gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a ditadura, entre no site de Memórias Ditaduras, tudo junto.org.br. Lá vocês vão encontrar fotos e bibliografias de várias pessoas que foram mortas e desaparecidas na época da ditadura militar. Muito obrigada. Sou acadêmico do curso de licenciatura em História, Joel Pires, e vou estar relatando duas bibliografias de mulheres que sofreram na época da ditadura militar. Uma delas é Rosimeire Nogueira. É jornalista, militante e presidente do grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo. Foi presa pela ditadura militar em 4 de novembro de 1969, mesmo dia da morte de Carlos Marighella. Na época, militava na Ação Libertadora Nacional, ALN, e trabalhava no jornal Folha da Tarde. No momento da prisão, Rose estava em seu apartamento com o marido, Luiz Carlos, e o filho Carlos Guilherme, que tinha apenas 33 dias de vida. O delegado Sérgio Fiore ameaçou entregar o bebê para o juizado de menores, mas Rose conseguiu convencê-lo a deixá-lo com os sogros. Levada ao DEOPS, Rose Nogueira foi torturada. A militante foi transferida para o presídio Tiradentes, às vésperas do Natal de 1969. Durante sua prisão, dividiu a cela com mais de 50 mulheres, entre elas a presidente Dilma Rousseff. Eram conhecidas no presídio como as Donzelas da Torre, ala que abrigava presas políticas do regime militar. Foi solta após 9 meses, mas ficou sob liberdade vigiada. Por 2 anos teve de assinar semanalmente um livro na auditoria militar. Em 1972, foi julgada e absolvida. A jornalista retornou ao trabalho e atuou na Editora Abril, TV Cultura e Rede Globo, participando da criação do programa TV Mulher. E ao buscar nos arquivos do Grupo Folha sua ficha funcional, em 1997 descobriu que havia sido demitida em 9 de dezembro de 1969, quando estava presa no DEOPS por abandono de trabalho. Desde 2000, Rose Nogueira integra o Grupo Tortura Nunca Mais, de São Paulo. Entre 2006 e 2009, presidiu o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, São Paulo, e em 2007 publicou o livro Crimes de Maio. Em 2011, recebeu o título de cidadã paulistana, com a instalação da Comissão Nacional da Verdade. Rose Nogueira passou a contribuir para a investigação dos crimes da ditadura militar, através da Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Jornalista. Uma das frases marcantes de Rose Nogueira foi: "Era o que eles queriam, que eu soubesse que o bebê estava lá, que poderiam fazer qualquer coisa. Meu Deus, eles não tinham limites." Ao voltar para a cela, o homem me olhou com ironia e disse: "Mas esse leitinho, esse nenê não vai ter mais, não." Sou Edilene Raimundo Soares, acadêmica do curso de licenciatura em História, do 8º semestre.
Vou estar relatando aqui um pouquinho da história de duas mulheres vítimas da ditadura militar. A professora Lúcia Emília de Carvalho Araújo e sua filha Iracema de Carvalho Araújo. Iracema foi sequestrada aos 11 anos de idade na companhia de sua mãe, a professora Lúcia. Ambas foram levadas para o destacamento de operações de informações de Recife, cidade onde ambas viviam. Iracema foi deixada toda machucada e seminua na praça, na cidade de Recife, onde foi encontrada por um casal que a ajudou. Já sua mãe, a professora Lúcia Emília de Carvalho Araújo, que já havia sido presa várias vezes sob a acusação de exercer atividades subversivas, era uma professora que ministrava aulas para alunos filhos de lavradores e moradores da periferia. Ela era militante do Partido Comunista Brasileiro. E em meados de 1969, não se sabe o dia nem o mês que isso ocorrera. Só se sabe que foi em meados de 1969. Ela foi presa, juntamente com sua filha. Só que ela não retornou. E até hoje ela é tida como desaparecida. E sua filha Iracema a procura, até nos dias de hoje. São duas mulheres vítimas da ditadura militar. Vou falar um pouquinho da economista Dilma Rousseff, ex-presidente Dilma. Dilma Rousseff, nascida no dia 14 de dezembro de 1974 em Belo Horizonte, ex-presidente Dilma Rousseff testemunhou na Comissão Estadual de Indenização das Vítimas de Torturas de Minas Gerais em 2001, relatando as torturas que sofreu quando foi presa em 1970 pela Operação Bandeirante. Estudou na tradicional Colégio Nossa Senhora de Sion e cursou o ensino médio no Colégio Estadual Central, então Centro de Efervescência Estudantil da capital mineira. Aos 16 anos, Dilma dá início à vida política, integrando organizações de combate ao regime militar. Em 1969, conhece o advogado gaúcho Carlos Paixão de Araújo. Juntos sofrem com a perseguição da justiça militar. Condenada por subversão, Dilma passa quase 3 anos, de 1970 a 1972, no presídio Tiradentes, na capital paulista, na ala conhecida como a Torre das Donzelas, onde foram levados muitas presas políticas. A punição teve como base o decreto número 477 do AI-5, Ato Institucional número 5. Livre da prisão, muda-se para Porto Alegre, em 1973. Retoma os estudos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, após fazer novo vestibular. Em 75, Dilma começa a trabalhar como estagiária na Fundação de Economia e Estatística, órgão do governo gaúcho. No ano seguinte, dá à luz a filha do casal, Paula Rousseff Araújo. Com a volta da democracia ao Brasil, Dilma, então diretora-geral da Câmara Municipal de Porto Alegre, participa da campanha de Leonel Brizola. Entre 2003 e 2005, comanda a profunda reformulação no setor com a criação do chamado Marco Regulatório, leis, regulamentos e normas técnicas para as práticas em minas e energia. Além disso, preside o Conselho de Administração da Petrobras, introduz a biodiesel na matriz energética brasileira e cria o programa Luz para Todos. Lula escolhe Dilma para ocupar a chefia da Casa Civil e coordenar o trabalho de todo o Ministério em 2005.
A ministra assume a direção de programas estratégicos como o Programa de Aceleração do Crescimento PAC e o Programa de Habitação Popular Minha Casa Minha Vida. Coordenou ainda a comissão interministerial encarregada de definir as regras para a exploração das recém-descobertas reservas de petróleo na camada pré-sal e integrou a Junta Orçamentária do Governo, que se reúne mensalmente para avaliar a liberação de recursos para obras. No segundo turno das eleições, realizado em 31 de outubro de 2010, aos 63 anos de idade, Dilma Rousseff é eleita a primeira mulher presidenta da República Federativa do Brasil, com quase 56 milhões de votos. Em 12 de maio de 2016, 2 anos antes do término de seu segundo mandato, a presidente Dilma foi afastada da função de chefe de Estado em decorrência da aprovação de denúncia de crime de responsabilidade, com votação e aprovação na Câmara dos Deputados em abril de 2016 e encaminhada ao Senado Federal para votação em maio de 2016, que resultou na admissibilidade da denúncia e instauração do processo de impeachment em desfavor da presidente. Em 31 de agosto de 2016, a resolução número 35 do Senado Federal julgou procedente a denúncia de crime de responsabilidade e impôs à senhora Dilma Evana Rousseff a sanção de perda do cargo de presidente da República. Diário de Senado Federal, resolução número 35, de 31 de agosto de 2016. O impeachment foi aprovado diante de crise econômica e denúncias de crime de responsabilidade. Olá, sou a aluna Maristelma Domingas, acadêmica de licenciatura em História. Estarei falando sobre as mulheres torturadas e mortas durante a ditadura militar. Duas médicas, Nise Magalhães e Iná Meirelles. Nise nasceu em 5 de fevereiro de 1905 em Maceió. Faleceu em 30 de outubro no Rio de Janeiro. Depois de concluir o curso secundário, aos 15 anos, mudou-se para Salvador, onde frequentou a Faculdade de Medicina da Bahia. Única mulher da turma de 75 alunos, formou-se em 1926 e no ano seguinte, após a morte do pai, foi viver no Rio de Janeiro. Lá, especializou-se em neurologia e psiquiatria, sendo aprovada em concurso público para trabalhar no Hospital da Praia Vermelha. Foi uma médica psiquiatra reconhecida mundialmente por sua contribuição à psiquiatria. Revolucionou o tratamento mental no Brasil. Dedicou sua vida ao trabalho com doentes mentais. Foi contra as formas que julgava serem agressivas em tratamentos de sua época, como confinamento em hospitais psiquiátricos, eletrochoque, insulinoterapia e lobotomia. Foi pioneira ao enxergar o valor terapêutico da interação de paciente com animais. Em 1935, durante o governo de Getúlio Vargas, uma série de revoltas lideradas pelo Partido Comunista explodiu no país. Nise foi presa pela primeira vez em 20 de fevereiro de 1936, por ter trabalhado como médica voluntária na União Feminina Brasileira. Foi solta no mesmo dia. Quase um mês depois, foi presa pela segunda vez. Foi levada ao Departamento de Ordem Política e depois transferida para o Presídio Lemos de Brito, na Rua Frei Caneca, onde permaneceu até 21 de junho de 1937. Mesmo depois de presa, julgada e inocentada pelo Tribunal de Segurança Nacional, Nise conta que foi denunciada por subversão por uma enfermeira que trabalhava com ela no Hospício Nacional. De fato, além de ser filiada ao Partido Comunista, ela tinha em sua biblioteca pessoal livros que foram encontrados nas buscas em casa. A segunda médica, Iná Meirelles, logo após o golpe de 1964, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro. Após as dissensões internas ocorridas naquele partido por volta dos anos de 66, Iná participou
da criação da dissidência de Niterói e posteriormente se integrou ao movimento revolucionário 8 de outubro, do movimento que visava combater a ditadura militar. Presa em 1968, teve sua ficha policial descrita, seu crime subversão, comunismo e integração à organização clandestina. Foi barbaramente torturada e transferida dias depois para o complexo naval da Ilha das Flores. Em 1970, Iná Meireles foi transferida ao presídio São Judas Tadeu e depois para a penitenciária Talavera Bruce. Após ser solta, continuou sua militância atuando em defesa da anistia e libertação dos presos políticos. Formou-se médica, vindo depois a compor o quadro clínico do Hospital Pedro Ernesto. Também foi dirigente da Associação de Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recentemente, Iná participou de audiências de Comissão Nacional da Verdade. O canal GNT exibiu uma série documental intitulada Mulheres em Luta. Iná faleceu em 17 de novembro de 2015, aos 66 anos. Apresentamos essas biografias para refletirmos a respeito das lutas e movimentos que ocorreram no país, principalmente a partir de 1930 a 1974. Os movimentos foram a forma de dizer: eu não concordo com a política do governo considerada excludente e repressiva. Elas lutaram por aquilo que acreditavam, que o país poderia ser melhor para todos.